Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Jornal das 6, na Rádio Observador. Vanessa Cruz, começamos com um aviso do Presidente dos Estados Unidos. O prazo de amanhã para o Irão aceitar um novo acordo está mesmo a valer, é definitivo. É o que diz, pelo menos, Donald Trump. Meia-noite de terça-feira é o prazo dado pelo presidente norte-americano ao regime iraniano. O Estreito de Hormuz tem de reabrir. O presidente dos Estados Unidos ameaçou atacar instalações energéticas iranianas caso Teherão não abra este estreito, por onde passa 20% do petróleo a nível mundial. Entretanto, o presidente do Conselho Europeu considera inaceitável que Donald Trump faça esse tipo de ameaças. Diz António Costa que ataques a alvos civis representam uma violação do direito internacional. Mas voltando ao presidente dos Estados Unidos, admite que a proposta de Teherão é significativa, mas insuficiente para alcançar um entendimento que possa terminar com esta guerra no Médio Oriente. São declarações de Donald Trump no Jardim da Casa Branca durante um evento de Páscoa. Declarou também que os Estados Unidos estão a aniquilar o Irão. Admite Donald Trump que gostaria de ficar com o petróleo iraniano, mas sabe que os norte-americanos não iriam compreender essa atitude e classifica de tolos os norte-americanos que se opõem à guerra. E, entretanto, o Irão já disse que rejeita uma proposta de cessar-fogo avançada pelos Estados Unidos. Sim, sublinha ao mesmo tempo a necessidade de um fim permanente para esta guerra. A proposta iraniana, de acordo com a agência de notícias estatal do país, inclui o fim dos conflitos na região e também protocolos para o Estreito de Hormuz. E por cá estamos a viver a primeira presidência aberta de António José Seguro, que arrancou hoje, com pressão sobre o Governo para acelerar a chegada dos apoios aos municípios afetados pelo mau tempo. A primeira de várias presidências abertas prometidas pelo Presidente da República, que já passou hoje pela Sertã, por Oleiros, Proença Nova e Vila de Rei, primeiro, ainda vai a tomar. Terrenos obstruídos, trabalhos de limpeza, o papel dos militares nesta recuperação. Esteve também com autarcas e António José Seguro explica que tem 2 objetivos com estas iniciativas. Esta minha presidência aberta tem este duplo sentido. O de verificar as coisas que estão ainda muito atrasadas e a testemunhar muitas delas que estão a avançar e que estão a reerguer. Eu venho aqui ouvir, para depois falar. E, sobretudo, venho ver o que correu bem, o que correu mal, os apoios que estão a chegar, os apoios que estão a tardar. E o Presidente da República promete que vai ser um agente fiscalizador do Governo, para além de estar próximo das populações. Esta presidência tem que ser entendida como um compromisso com estes territórios e com as pessoas que aqui vivem. Elas precisam de ver os seus problemas resolvidos. E essa é uma das responsabilidades do Presidente da República, estar junto delas e que haja consequência destas visitas. António José Seguro a avisar que quer consequências, quer problemas resolvidos. O Presidente da República deixou também um pedido aos portugueses que passem férias nas zonas afetadas pelo mau tempo para que seja possível dinamizar a economia. E, entretanto, o Presidente da República já adicionou 2 pontos à agenda que estava prevista para os próximos dias. Sim, ainda antes da primeira iniciativa destas presidências abertas, o chefe de Estado parou junto a manifestantes que exigiam a reabertura de um troço na Nacional 2, em Pedrógão Pequeno. Deixou o compromisso de levar o tema à reunião semanal de amanhã com o Primeiro-Ministro. António José Seguro anuncia ainda que na próxima semana vai chamar a Belém especialistas para perceber como é que o Estado pode prevenir e dar resposta a catástrofes futuras. Na próxima hora vamos estar em direto a partir de Tomar, o último ponto da paragem desta primeira presidência aberta de António José Seguro. E ainda durante esta hora, na hora das 5, no Explicador, é nosso convidado o presidente da ANAFRE, a Associação Nacional de Juntas de Freguesia,
também para perceber como é que as juntas estão a lidar com esta presidência aberta. O Bloco de Esquerda quer que a Procuradoria-Geral da República apure a legalidade do uso da base das lajes pelos Estados Unidos. O partido entregou uma participação na sede da Procuradoria-Geral da República, em Lisboa. O coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, rejeita as justificações dadas pelo Governo. Não somos nós que não acreditamos, ninguém acredita. Suponho que, aliás, o próprio Ministro Paulo Rangel não acredita no que está a dizer, porque dizer que a base das lajes não está a ser utilizada para fins agressivos, enfim, é uma pura invenção. Dizer que está a ser cumprido o acordo da base das lajes é outra invenção. Portanto, não há ninguém que acredite nessas palavras. José Manuel Pureza diz que, neste caso, só encontra dois cenários possíveis. De duas uma. Ou o Governo está de acordo com a violação grosseira do direito internacional e do direito português, e então isso é gravíssimo, ou então não está de acordo e não tem espinha dorsal política para fazer aquilo que tem de fazer, que é evidentemente denunciar a ilegalidade, afastar-se da ilegalidade, recusar a ilegalidade. José Manuel Pureza, o coordenador do Bloco de Esquerda, depois de ter ido à Procuradoria-Geral da República, em Lisboa, acompanhado pela eurodeputada Catarina Martins e por Fabián Figueiredo, quer que a PGR apure a legalidade do uso da base das lajes pelos Estados Unidos. No outro ponto da atualidade do Governo, o GT e os patrões estão reunidos no Ministério do Trabalho, mais uma vez com a reforma laboral em cima da mesa. Encontro número 53 para discutir o pacote laboral, decorre há menos de 2 horas. Mais uma vez, a CGTP, que não foi convidada, apareceu no Ministério do Trabalho por volta da hora do almoço. Tiago Oliveira, o secretário-geral, diz que só aceita discutir o pacote laboral em sede de concertação social e não em reuniões paralelas como esta. Uma outra notícia que está a marcar esta segunda-feira, números hoje divulgados sobre a ansiedade que atingiu quase 4 em cada 10 portugueses em 2025. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, quase 40% da população com mais de 16 anos apresenta sintomas de ansiedade generalizada. São dados do ano passado, mais 7,4 pontos percentuais do que em 2024. Os casos mais graves, esses atingem mais de 11% da população. São números que não surpreendem. A vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, Alexandra Antunes, lembra que este é um cenário que está a afetar a população de vários países devido à exposição a fatores de stress persistentes. Nós saímos de uma pandemia, começamos com uma guerra, novamente outra guerra, com todas as implicações associadas em termos sociais e em termos económicos, e esta persistência da exposição a fatores de stress, para além de todas as outras circunstâncias de vida de cada pessoa, são efetivamente um dado determinante nesta manutenção e neste aumento dos níveis de ansiedade na população. É o aviso deixado por Alexandra Antunes, a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Refere que Portugal apresenta normalmente níveis de ansiedade superiores aos de outros países e aponta o dedo à falta de aposta em políticas de prevenção. Nós estamos a naquilo que são os cuidados sobre primários, a falhar no alertar as pessoas para a sintomatologia, para como é que a podem prevenir, que tipo de estratégias é que devem ser utilizadas, para que estes sintomas não sejam tão graves na nossa população. A vice-presidente da Ordem dos Psicólogos defende políticas intersetoriais e que olham de forma integrada para a saúde, o trabalho e a educação para este combate à ansiedade. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 6 de abril. Um incêndio na freguesia de Espinho, no distrito de Braga, está a ser combatido por mais de uma centena de operacionais, com a ajuda de 2 meios aéreos e 33 veículos. Os bombeiros voluntários de Braga confirmam à Rádio Observador que este incêndio está em curso numa zona rural. O Sporting vai apresentar queixa contra o Futebol Clube do Porto por causa do jogo entre os Dragões e o Famalicão. De acordo com o jornal Record, a participação é contra Alberto Costa, lateral direito dos Azuis e Brancos, que até marcou o primeiro golo da partida deste fim de semana e que terá alegadamente cuspido na cabeça de
de sorriso num lance na segunda parte do encontro. O jogador famalicense confirma que isso aconteceu. O lateral portista assegura que seria incapaz de tal gesto. O Sporting não tinha ainda reagido e agora surge esta notícia de que vai apresentar uma queixa contra o Futebol Clube do Porto. Ainda o aviso do Comissário Europeu da Energia: os preços dos bens energéticos vão permanecer elevados por muito tempo, com os combustíveis à cabeça. É o que diz o Comissário Europeu da Energia em entrevista ao Financial Times. Admite que pode vir a ser necessário adotar medidas de racionamento, mas também diz que nesta altura não se pode dizer que haja um problema de abastecimento. Os 4 astronautas que estão a caminho da Lua foram acordados na última hora e receberam, Ricardo, uma mensagem muito especial. De quem? Olha, de Jim Lovell, astronauta da Apollo 8 e da Apollo 13. Foi um dos primeiros 3 homens a sobrevoar a Lua, aconteceu na Apollo 8. Jim Lovell, juntamente com Frank Borman e William Anders, foram os 3 primeiros homens a fazer uma aproximação à Lua em 1968. Lembro-me bem. Tal como acontece agora. Não alunaram, só passaram à volta da Lua, o que já foi um feito grande na altura. Jim Lovell morreu o ano passado, mas ainda em vida deixou uma mensagem gravada com a NASA para ser emitida no dia em que a Artemis 2 chegasse à órbita da Lua. Ora, esse dia chegou e hoje os 4 astronautas ouviram esta mensagem. Vamos ouvi-la. Hello, Artemis 2. This is Apollo astronaut Jim Lovell. Olá, Artemis 2, daqui fala o astronauta da Apollo, Jim Lovell. Bem-vindos ao meu antigo bairro. Quando Frank Borman, William Anders e eu orbitámos na Lua, na Apollo 8, demos à humanidade o primeiro olhar de perto à nossa Lua e conseguimos uma vista completa do nosso planeta. Isso inspirou e uniu as pessoas em todo o mundo. Tenho orgulho de passar esse bastão para vocês, enquanto orbitam a Lua e lançam as bases para missões a Marte para o benefício de todos. É um dia histórico e sei o quanto vocês vão estar ocupados. Mas não se esqueçam também de apreciar a vista. Reed, Victor, Christine, Jeremy e todas as grandes equipas que os apoiam, de todos nós aqui na Terra. Boa sorte e que Deus vos acompanhe. Good luck, Godspeed from all of us here on the good earth. É uma mensagem muito especial, gravada ainda antes de Jim Lovell morrer, para estes 4 astronautas que hoje concretizam o regresso de uma viagem tripulada à Lua. Vão estar na órbita da Lua, vão estar onde nenhum homem ou mulher esteve até hoje. Vão bater ali o recorde por 6 km, mais ou menos. É incrível. De distância da Terra. E estamos também aqui no Observador a acompanhar a par e passo esta missão Artemis 2, tanto no site como na rádio e também em podcast. Temos um novo podcast chamado Cabeça na Lua, em que estamos a atualizar e a acompanhar as últimas notícias relativas a esta reaproximação à Lua. A Vanessa Cruz vai regressar às 5h30.